Uma nova rivalidade está surgindo na Inglaterra, com dois clubes completamente dominantes nos seus estilos de jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Porém, é uma rivalidade diferente daquela que foi da última metade da década passada para cá. E a gente vai falar dela aqui nesse vídeo. É uma rivalidade que, para mim, vai se estender aí por um bom tempo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder ajudar a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. Toque no sininho para ficar avisado das notificações quando tem novo vídeo, nova postagem, aí para você não perder nenhum conteúdo. O Manchester City, que ele ficou como o grande clube da Premier League, o grande clube da era dos pontos corridos, isso é inegável. Muita gente vai poder colocar o Manchester United do Alex Ferguson como o grande clube da Premier League, mas eu acho que cada dia mais, até os fãs do Manchester United estão ficando cada vez mais convencidos de que o Manchester City do Pep Guardiola é o clube dominante. E mais uma vez ele inicia a temporada de forma favorita. Apesar dele não jogar como há 2 temporadas atrás, ele é um time em reformulação, ele é um time que está se reestruturando com novas peças, porém você vê que o seu jeito de jogar, que está se adaptando cada vez mais e evoluindo para um outro estilo de jogo também, de acordo com o adversário, ele consegue manter a sua regularidade, o seu foco. E com isso, o Guardiola, ele ditou o ritmo nesses últimos anos, nessa última década. Para muitos, para mim, inclusive, o maior técnico da história. E aí você começa a pegar que time que pode acabar se rivalizando com ele. Principalmente quando se trata no campeonato de pontos corridos, onde ele é extremamente regular, onde é muito difícil de vencê-lo. Houve um time que conseguiu fazer isso. E foi o Liverpool do Jürgen Klopp. E essa rivalidade entre Manchester City e Liverpool, ela foi muito interessante desde 2017 para cá, porque não foi apenas uma disputa Manchester City e Liverpool, mas foi uma disputa entre Klopp e Guardiola, tendo 2 estilos diferentes. O Pep Guardiola prezando pela posse de bola, prezando por um jogo posicional, onde consegue amassar o adversário através da posse, através da pressão e encurralá-lo dentro da área, através de passes curtos, mas já desenvolvido agora com o novo jeito do Manchester City, de um jogo um pouco mais direto, de um jogo um pouco mais rápido, diferente daquele Barcelona e daquele Bayern de Munique. Porém, o conceito, ele sendo estabelecido e dominado há vários anos. E o Klopp, ele apresentando uma contrapartida. Eu vou no perde pressiona. Eu consigo até ter posse no Liverpool nesses últimos anos, aí consigo fazer isso. Porém, acostumado a um jogo mais físico, a um jogo mais direto, a um jogo onde você pressiona muito rápido, já recupera a bola e tá ali na cara do gol. Então o Liverpool ele ficou muito conhecido como um jogo muito rápido, um jogo de marcação, elevando o nível para outro, através do preparo físico dos seus jogadores e da comissão técnica. Então você tem 2 estilos de jogos completamente diferentes. O Manchester City, quando ele enfrentava o Liverpool, ele tinha pouca posse de bola. Pouca posse, eu digo, não tem 70%, não tem 80%, como ele consegue fazer com outros adversários. E sim, ele tem 60%, 55%, às vezes 49%, como a gente viu no ano passado. Então, quando você tem uma disputa em que o Liverpool foi forçado a fazer 99 pontos para conseguir ganhar do Manchester City, você vê muito bem qual que é a regularidade do Pep Guardiola. O que você precisa fazer para vencê-lo? E essa disputa, tanto um time quanto o outro, quanto ponto a ponto, campeonato a campeonato, ganhando na última rodada, ganhando faltando 2 rodadas, ganhando faltando 1 gol no último minuto, cara, isso fez a gente entender e gostar do futebol de uma outra maneira, levar uma emoção que talvez a Premier League estava precisando. Só que, o que acontece é que o Liverpool ele perdeu um pouco o seu protagonismo nos últimos anos, não só por conta dos atletas não estarem no seu na sua melhor fase, quanto o Klopp não está conseguindo extrair melhor dos atletas, como também lesões acontecendo. O Liverpool ele perde um pouco de protagonismo, ele perde um pouco de ritmo e surge um outro time para conseguir assumir esse papel. O papel de não deixar o Guardiola desgarrar, o papel de uma rivalidade que está se formando cada vez mais, que é o Arsenal do Mikel Arteta. E aí nós temos uma coisa um pouco diferente, porque o Arsenal,
ele bebe da mesma fonte do Pep Guardiola. Não por acaso, o Arteta era auxiliar técnico do Guardiola. E com isso você consegue estabelecer o seguinte: estilos de jogos muito parecidos, jogo posicional, posse de bola, pressão. Ou seja, você tem um embate de jogos muito parecidos, e por isso que quando enfrenta a Arsenal e Manchester City, é 55% a 45% de posse de bola, algo muito parecido de finalizações, tanto jogando no Etihad Stadium, quanto jogando no Emirates Stadium. Então você tem um embate de duas escolas. Porém, quando você pega e você analisa o que os times estão produzindo, elevando para um outro patamar, você vê que o Arsenal vem melhorando a cada temporada. Ele, na temporada 22-23, ele é segundo colocado com 82 pontos. Na temporada passada, 23-24, ele termina com 89 pontos, batendo o seu recorde de pontuação da história do campeonato inglês. Não é só Premier League. Campeonato inglês. Então você vê que o time está cada vez mais entrosado, as peças que chegam estão se adaptando ao elenco muito fácil, o estilo de jogo está sendo cada vez mais consolidado, e isso bate muito com a filosofia do Guardiola, porque a filosofia do Guardiola ela não dá certo exatamente de primeira, ela precisa de um tempo para maturar. Um tempo é pelo menos uma temporada. O Arteta precisou de 1/2. E agora você já vê que o estilo do Arsenal já está consolidado, que você sabe como é que o Arsenal joga, então você sabe que ele vai atuar isso tanto dentro quanto fora de casa. E esse estilo de jogo se mostrando completamente vencedor, se mostrando completamente dominante, isso faz que no campeonato de pontos corridos ele seja extremamente fundamental, onde você precisa de regularidade, inclusive. Então a gente consegue perceber que, sim, o Liverpool perdendo esse protagonismo devido à ausência do Jürgen Klopp, o Arsenal conseguiu ocupar esse lugar. Então a gente já consegue dizer sim, que o Arsenal consegue bater de frente com o Manchester City no confronto direto, porém, ele ficou conhecido nas últimas 2 temporadas por uma certa pipocada, digamos assim, nas retas finais. Só que, repito, um time se mostrando muito mais maduro ao longo do tempo, ele consegue sobreviver e exorcizar esses fantasmas. Então o Arsenal está dando uma resposta muito comovente para o seu torcedor. Eu posso voltar a ser aquele Arsenal grandioso que tem 3 Premier Leagues. Porque tem muita gente que esquece, o Arsenal tem 3 Premier Leagues. Ele ganhou uma, inclusive, de forma invicta. Ali na época do Thierry Henry, que era controlado por Arsène Wenger. O Arsenal é um gigante da Inglaterra. E você vê que o time voltando a essa grande fase, ele pode gerar incômodos ao outro clube que conseguiu assumir esse protagonismo agora, que é o Manchester City. E principalmente agora que você vê que o Pep Guardiola dá indícios que ele não vai continuar no Manchester City na próxima temporada. Então nós podemos ver uma virada de chave e um assumir de um protagonismo que pode ser deixado um pouco de lado. Então o Arsenal pode ocupar esse protagonismo agora de rivalizar com o Manchester City e até passar quando o Guardiola não estiver lá. Então a gente está vendo um time completamente forte, maduro. Vamos ver em questão de Liga dos Campeões, que o Arsenal ano passado até que foi bem, tá? Chegou nas quartas de finais, perdeu para o Bayern de Munique, mas foi muito bem além do que se esperava. E vamos ver agora a resposta no campeonato inglês, que ele está batendo na trave. Mas é muito interessante a gente ver como isso se alterna, né? Como é uma rivalidade um pouco menos tensa, digamos assim, por conta que já foi um chefe, entre aspas, contra funcionário. Não eram 2 escolas completamente diferentes, pelo contrário, era a mesma escola de pensamento. Mas é muito interessante a gente ver a influência, o estilo de jogo se tornando cada vez mais dominante. E é isso que a gente vai ver nas próximas temporadas. Quer saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários se você acha que Arsenal e Manchester City vai ser a nova rivalidade da Inglaterra. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.